diria, uma lição. Tudo bem? Todo mundo já viu que é tu? Já clicou ali, já leu teu nome, né? Obrigado por voltar ao Potter Entrevista. Tudo bem, cara? Como é que estamos? Tudo bom, Potter? Prazer meu voltar, né? Se eu tô voltando é porque a primeira conversa foi boa, então vamos lá. Foi legal. É bom te ouvir. Esses dias numa conversa lá nos grupos dos programas da Rádio Gaúcha lá, né? Tipo assim, a gente precisa ouvir pessoas sensatas, né? Porque tá difícil de achar pessoas sensatas, Fernando. Tá bem difícil. Principalmente os atores. Os atores não são nada sensatos. Os atores principais da política brasileira, de alguma maneira, né? A gente tem muita insanidade aí, né? Muita gritaria. É bom com um tom baixo um pouquinho. Mesmo que a gente discorde ou concorde, um tom mais baixo, um tom mais sereno, acho que a gente ganha com isso. Olha, eu te coloco nesse grupo aí. Se tu me permitir, até já começando aqui o nosso bate-papo, esse é um dos problemas da pandemia, na minha visão. Não é, obviamente, só da pandemia, mas aumentou. Por quê? Porque a internet, as redes sociais, é sabido que não é um ambiente propício, não é um ambiente com bons incentivos para a sensatez. Né? Por quê? Porque, primeiro, você não tem o contato humano. Né? O contato humano, a gente tem, faz um zoom, né? Faz uma live, você vê a foto, mas você vê a imagem, mas é muito pouco, na verdade. E nas redes sociais, de uma maneira geral, você não tem contato humano nenhum. Eu adoro citar a Susan Greenfield, acho que até falou sobre isso, quer dizer, a neurocientista inglesa mostra como há um espaço de baixa empatia. Né? Você fala com robôs, você fala com imagens, você fala com personagens, com avatares. Né? Nós mesmos, muitas vezes, temos o nosso personagem, a gente pode até com o nosso nome, a nossa fotografia, mas é outro tipo de discussão. A pandemia, como ela reduziu ainda mais o contato humano, função da quarentena, né? As pessoas passaram a se relacionar com o país e com os outros a partir da internet. Então, o mundo de cada um virou a sua própria timeline. Né? O mundo de cada um virou o seu próprio computador, as suas redes, as suas tribos. E isso levou a um processo ainda maior de tribalização, na minha visão, de raiva, de polarização, de radicalização. Então, não é um momento difícil, realmente. É um momento difícil, né? E é preciso manter muita razoabilidade. O meu último comentário sobre esse ponto é dizer o seguinte, que isso existisse, que isso iria acontecer nas redes sociais, era previsível. Né? Agora, o que me surpreendeu nesses últimos 2 meses, 3, sei lá, é que a liderança política e institucional do país, em grande medida, entrou também nessa mesma vibe aí, nesse mesmo modo internet. Então você teve uma polarização das instituições, uma polarização da liderança política, enfim, né? E mesmo eu diria do jornalismo de opinião, enfim, eu acho que isso tem sido ruim, espero que seja um aprendizado para o país. A palavra surpresa aparece para ti, Fernando, mas aparentemente nos últimos tempos, assim, esse é um caminho tomado, né? A gente está tentando montar aqui uma casinha para avançar. Primeiro vamos montar uma casinha aqui no presente e um passado mais recente, assim. Mas, assim, ainda te surpreende esse tipo de comportamento? Não só do governo Bolsonaro, mas de qualquer tipo de discussão sobre isso. Te pega de surpresa quando o caminho da gritaria e do quebra-quebra é escolhido? Olha, não me surpreende de maneira geral. Não é, como eu disse, quer dizer, que a internet, que as redes sociais serão esse espaço de tribalização, isso é sabido há muito tempo. Não é? Por N razões, são razões quase técnicas. Assim, as redes sociais, elas têm o elemento da imediaticidade, você responde imediatamente. Então, o tempo de reflexão, o tempo para baixar a curva da raiva, né? O tempo eu gosto de citar o Kahneman aqui, o prêmio Nobel, ele diz assim, o tempo do sistema 2 entrar em funcionamento, né, o sistema reflexivo, esse tempo se perdeu na internet. Você responde 5 minutos depois, ou 1 minuto depois, ou 10 minutos depois de qualquer evento, de qualquer acontecimento, de qualquer acusação. Depois você não tem o filtro, obviamente, você não filtra a partir de um jornalista profissional, de uma instituição, enfim, como você tinha 20, 30, 40 anos atrás, na democracia liberal, né? E você tem uma coisa que para mim fascina muito. Ontem eu reli, na verdade, depois de muito tempo, o conto do Borges, Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso,
que é um personagem fantástico do Borges que não esquecia nada. Ele tinha uma memória infinita, uma memória. Ele é um jovem que ficou paralítico, né? Então ele ficava numa cama, paralítico, paralisado, e se lembrava de tudo o tempo inteiro. Então aquilo era um inferno, só que ele se lembrava de todos os detalhes, né? Ele tinha uma memória cronométrica do mundo, né? Então a internet é isso, me lembrou muito assim, a internet não esquece nada. Então tudo que a gente fala, tudo que a gente falou há 5 anos, há 10 anos, no ano passado, você veja que uma das crises brasileiras das últimas semanas foi de uma reunião que tinha acontecido exatamente 1 mês atrás, né? E o país inteiro ficou durante um fim de semana vidrado, discutindo um vídeo de uma reunião de 2 horas, cada frase, num outro contexto, né? Ditas há 1 mês atrás, né? E é interessante que naquela semana que o vídeo foi divulgado, havia-se construído uma tênue convergência, né? Na quinta-feira aconteceu uma reunião lá dos governadores com o presidente, tinha sido uma primeira reunião mais cordial, mais construtiva, mais positiva durante a crise, né? Da relação ruim governo-executivo, executivos estaduais. E aí na sexta-feira, por um funes el memorioso, né? Por uma memória de 1 mês atrás, você explode a convergência do país, né? Então é interessante. Isso acontece o tempo inteiro, né? Eu vi agora nessa lei das fake news que está em discussão no Congresso, diz assim, uma característica que eles botam na lei de desinformação é informação fora do contexto. Ora, tu és jornalista, sabes bem, quer dizer, toda a informação acumulada durante anos, que está toda colocada na internet, se você pensar alguma coisa desse mar de informação e trazer para o tempo presente, você vai tirar do contexto. Porque toda a informação foi produzida num certo contexto. 1 ano depois, ou 1 mês depois, ou 10 anos depois, sei lá, ela está fora de contexto, né? Então, como é que você vai interpretar isso? Como é que você vai recolocar uma informação no contexto? Então, assim, imagina uma sociedade que não esquece nada. Eu sou um grande fã do Nietzsche, né? Gosto de ler, e, enfim, ele diz assim, o esquecimento é a condição da vida, né? Você passa para frente, passa a bola para frente. Agora, uma sociedade que não esquece nada, que se lembra de tudo o tempo inteiro, que tira tudo de contexto, que puxa a memória com base no sabor político da hora, do momento, é realmente complicado. Tentando adivinhar, né, ou prever, assim, porque a pergunta é absurdamente ampla, né? Não é nenhuma pergunta o nome da temporada, né? Daqui pra frente. Eu tô fazendo essa pergunta, quer dizer, eu tô colocando essa frase, Fernando, pros meus convidados, e a dança é deles. O que mais vem, o que é o principal que vem na tua cabeça quando eu coloco essa situação pra ti? Faz de conta que estamos numa mesa aqui, conversando, tomando vinho, e eu chego e te pergunto assim, e Fernando, e daqui pra frente? Que assunto que tu quer falar quando eu falo daqui pra frente? São muitas coisas. O que te dá vontade de falar? Perfeito. Tem muita coisa, né? Primeiro, eu acho que nós vamos sair, do ponto de vista econômico, né, com um país mais endividado, um país mais pobre, nós vamos cair mais 7% do PIB, né? Nós vamos sair com enorme desemprego. Então nós teremos digamos assim, nós vamos sair com déficit nas contas públicas aí superior a 700, 800 bilhões, ninguém sabe exatamente o tamanho desse buraco, né? Nós vamos interromper um processo, na minha opinião, positivo de reformas que bem ou mal vinham sendo realizadas no país, todo esse conjunto de reforma administrativa, reforma tributária, enfim, a correção desse desajuste estrutural do Estado brasileiro, isso vai ficar postergado, na minha opinião, para o próximo mandato. Acho que no atual mandato presidencial isso não vai acontecer. Nós vamos sair da pandemia, entrar no processo eleitoral, então politicamente difícil conduzir esse processo todo. Então, assim, eu acho que digamos assim, a nossa desigualdade estrutural e as nossas debilidades sociais foram atiradas na nossa cara durante essa pandemia, né? E aqui eu menciono só o tema da educação, sei que esse tema é enorme. Enquanto o setor privado conseguiu tocar a vida, né? Eu sou professor, por exemplo, no setor privado, sou professor numa escola no INSPER, né? E 1 semana depois a gente estava dando aula, né? E o setor privado, em média, fez isso, no geral, né? Por quê? Porque tem mais condições, porque tem mais agilidade, porque os alunos têm acesso à internet, por N razões, né? Mas, no outro lado, no setor público, tem 85% dos alunos que estudam no ensino básico, os alunos virtualmente estão há 2 meses ou sem aula ou com aulas muito precárias, né?
pela incompetência do Estado. Não é um problema da desigualdade genérica. A desigualdade genérica estrutural todos nós sabemos. Né? Mas por que o Estado brasileiro, no primeiro momento, já não proveu, né, acesso à internet, distribuição de equipamentos adequados? O Peru fez isso, tentou pelo menos durante o processo, né, assim, várias cidades, eu acabei pesquisando esse assunto, me interessei muito por isso, né, e os estados reagindo de maneira irregular. Alguns estados conseguiram tardiamente alguma reação, outros não, né. A maior parte dos municípios não reagiu, né, ficou acomodado. Então, esse é apenas um exemplo. Quer dizer, nós temos um risco sério de perda do ano letivo em todo o Brasil, né? Ou pelo menos uma enorme degradação da qualidade do ano letivo. Né? Então, esse é um efeito. Assim, as mazelas da nossa vida social e política, da incompetência do Estado, que transfere a sua incompetência para as costas dos mais pobres, né? Eu tenho enfatizado muito isso, ficaram muito claras nessa pandemia. Espero que isso sirva de lição. O pior que pode acontecer nessa pandemia, sabe o que é, Potter? A gente não aprender nada. A gente não aprender nada. Até agora, eu vou te dizer, eu acho que esse risco é muito grande. Quando eu vejo isso que a gente estava comentando agora, em meio a uma pandemia, você acirra ainda mais a polarização política, você tem o governo abrindo uma guerra com governadores, fazendo retórica eleitoral, né? Você tem a oposição querendo derrubar o presidente da República. Eu sou daqueles em que pese seja evidente que o presidente Bolsonaro é um presidente conflitivo, que tem dificuldade de operar nesse sistema político brasileiro complexo, enfim, tem dificuldades de diálogo, todas as dificuldades que a gente conhece, é bastante simples de observar isso. Então, ele não é o único responsável por esse processo de instabilidade, eu diria de degradação do nosso debate público, do nosso sistema político. Né? Então, acho que a nossa liderança pública mostrou, em grande medida, uma imaturidade coletiva de como conduzir essa crise toda. Né? Então, de novo, eu espero que sirva de lição. Eu adoraria ter uma visão mais otimista de que a gente vai aprender, que a gente vai mudar os modelos, que a gente vai repensar, né, o próprio padrão do diálogo, de governabilidade, liderança do país. Mas eu desconfio que a gente vai aprender muito pouco. Deixa eu entrar um pouquinho nisso, não aprender nada, tá? Acho que é uma área legal, assim, a gente pode entrar até um papo um pouco mais lúdico, de alguma maneira. Voltando um pouquinho, assim, o ser humano é um acúmulo, né, Fernando? A gente estava falando sobre memória, personagem do Borges, que lembrava de tudo, isso poderia ser um horror para todos nós, né? Ainda bem que o cérebro esquece de coisas absolutamente patéticas que eu fiz, de abrir essa porta aqui, não fico pensando que eu abri essa porta. Ainda bem que ele esqueceu, botou lá numa gaveta que eu não vejo ela toda hora, tá meio que... Bom... Comecei a viajar demais. Quem tem que viajar aqui é tu. A gente aprende, a gente é um acúmulo e aprende. A gente já tem uma pandemia, a gente já tem algo absurdamente marcante como uma guerra, como a Segunda Guerra. A gente já tem algo, porque tipo, a Segunda Guerra afeta quase todos os países do planeta Terra, a pandemia está afetando quase todos os países do planeta Terra. Tipo assim, a gente tem algo que o Alegrete, lá no oeste do Rio Grande do Sul, Auckland lá na Nova Zelândia, sei lá, uma cidade na Índia, outra no Japão, outra na Bélgica, outra na África do Sul, está sendo afetado de alguma maneira. O mundo todo ou tá com máscara, ou tá preocupado, ou tem álcool gel, ou tá lavando as mãos. Tem algo acontecendo nas famílias, nas casas. Vem do micro mesmo. Já temos um problema suficiente para a gente colocar isso como um time mark na era. A gente está acontecendo em 2020 algo que todo mundo vai se lembrar o que passou, o que fez. Estamos nisso? Ou é mais algo... Ou agora parece tão grande e daqui uns 5, 6 anos a gente vai olhar para trás não é tão grande assim? Não, aí é um problema de perspectiva, né? Se você comparar esta pandemia, pelos dados que a gente já tem agora, a pandemia não terminou, o processo de contágio prossegue, o Brasil vive, na verdade, uma situação de pico em nível nacional, obviamente com uma distribuição desigual nos estados, né? Eu estou em São Paulo, aqui é um processo bastante agudo, né? Ainda em curso, mas se você comparar, por exemplo, com a chamada gripe espanhola ou com outros processos, eu andei estudando um pouco sobre processos de peste na história, quer dizer, relativamente esta não é uma pandemia das mais graves deste prisma de longa duração histórica, tá? Isso não significa diminuir o problema, obviamente você não há como diminuir uma pandemia que vai ter provocado no final dezenas, centenas de milhares de mortes ao redor do mundo,
e seguramente dezenas, não sabe exatamente quanto de mortes, infelizmente, no Brasil. Né? Agora, eu diria, eu acho que, por exemplo, países, uma lição que nós vamos tirar dessa crise, países que tiveram capacidade de reação rápida, de coordenação, de investigação, de aposta na ciência, isso significa testes, isso significa verificar o caminho da contaminação, isso significa de acertar na demonstração, no controle público, né, no distanciamento, enfim. E mais, tiveram coesão social para que a população acreditasse no governo. Né? Então, um quadro de confiança, eu gosto, na economia se chama de social norms, de normas sociais, ou seja, de elementos culturais que não estão escritos, mas que fazem com que a sociedade confie nas instituições, mantenha as regras, tenha persistência, né? E não dependa simplesmente da coerção por parte do Estado, estas sociedades, esses países reagiram de maneira mais eficiente à crise. Obviamente foi o caso da Coreia do Sul, foi o caso da Alemanha, né? Outras situações foram diferentes. A Suécia, por exemplo, acho que isso tudo está em análise ainda, apostou muito no aspecto cultural, né? Num modelo muito flexível, um modelo onde o governo não impunha normas draconianas, normas rígidas de confinamento, de isolamento, de quarentena, mas fazia recomendações de distanciamento social. Hoje há uma discussão sobre isso. Mesmo num país pequeno, com 10 milhões de habitantes, muito coeso culturalmente, muito, muito estruturado, com uma renda alta, enfim, país rico, mesmo um país com essas características, um país muito homogêneo do ponto de vista cultural, você tem hoje resultados que estão sob questão. Comparativamente com Dinamarca, comparativamente com Noruega, o grau de a curva de contaminação na Suécia é muito mais alto. Mas, de qualquer maneira, é muito mais baixo do que em muitos países da Europa Central, né, da Europa, chamada antiga Europa Ocidental, na França, Espanha, Inglaterra, enfim. Né. Então, está em análise isso. Nós estamos ainda muito em cima do furacão para fazer essas análises, mas eu diria assim, que o nosso sistema, digamos assim, de prevenção não estava preparado, o nosso sistema de combate à pandemia não estava estruturado, que as nossas autoridades bateram cabeça, que o nosso sistema federativo não funcionou, que a liderança do governo federal foi pífia nesse processo todo. Quer dizer, isso é dado de pesquisa. Quer dizer, o presidente Bolsonaro, eu sou a última pessoa que gosta de fazer esse tipo de análise politizada, não é meu perfil, mas o presidente Bolsonaro, por dados de pesquisa, foi o líder, foi o chefe de Estado que mais perdeu popularidade durante a pandemia. Isso é dado de pesquisa, várias pesquisas mostram isso, quer dizer, então, obviamente, a reação do governo federal não foi apropriada. Não houve liderança. Eu converso com muitos secretários de saúde nos estados, governadores, e todos me dizem, não há uma liderança coordenada, né, por parte do Ministério da Saúde. Agora nós estamos no momento 2 da pandemia, que é o momento da abertura controlada. O Rio Grande do Sul foi pioneiro. O Rio Grande do Sul, com esse modelo de distanciamento controlado, a partir do sistema de cores, de regionalização, de graus de risco, todo esse modelo, ele pode estar mais certo ou mais errado, mas é um modelo. Foi feito com base técnica, com base indicador. Nós tivemos aqui a pesquisa, aqui que eu sou gaúcho também, mas eu acompanhei a pesquisa feita pela Universidade de Pelotas, que orientou em grande medida esse modelo. Né? Então tem base de dados, tem gente de ciência participando, tem uma articulação com o mundo empresarial, que afinal de contas representa o setor produtivo. E eu perguntei um dia para o governador Eduardo Leite, mas, governador, isso não devia estar sendo coordenado nacionalmente? Ele disse, devia, né? Devia, mas não está. Aí eu acompanho São Paulo, faz de um jeito, o Paraná faz do outro, o Rio de Janeiro faz do outro, o outro estado não faz, simplesmente não faz. Então é ruim isso, né? É ruim para o país. Eu espero que fique essa lição. O país, quando entra num processo de pandemia, primeiro tem que ter a informação muito antes. O país já sabia o que estava acontecendo na China, já tinha indicadores claros do que estava acontecendo na Europa. O país não reconheceu a gravidade da situação rapidamente, não previu que poderia acontecer uma perda completa, praticamente, do ano letivo nas escolas, por exemplo. Nós chegaríamos nós cultivamos um auto-engano meio absurdo, não é? E trocamos de ministro da Saúde 2 vezes em meio ao processo. Então, fizemos errado isso, não é? Então, eu acho que é muito cedo para a gente fazer uma análise completa disso. Nós estamos muito no sabor, no calor da hora, está muito politizado tudo. Mas essa reflexão, obviamente, precisa ser feita. Nessas tuas buscas ao passado aí, de outras pestes, outros problemas químicos, entre aspas,
né, biológicos, tu conseguiu pegar algo que a gente, com a nossa evolução, ainda não aprendeu? Quais são as repetições de erros, Fernando? De 102 anos, depois um pouquinho mais atrás. Tô pegando, deve ter sido das grandes pestes, né? As grandes gripes, né? Os grandes vírus. Né? O que tu conseguiu buscar nessas pesquisas assim que, tipo assim, porra, a gente continua fazendo essa cagada? Sabe? O que tu consegue apontar disso? Olha, talvez o exemplo histórico mais próximo e com maior dimensão tenha sido realmente a chamada gripe espanhola, né? E ali é curioso quando você lê sobre a gripe espanhola, os problemas que eles enfrentaram, obviamente sem a nossa tecnologia, foram muito parecidos com os nossos, né? Havia toda uma discussão sobre o grau de distanciamento, aí o uso de máscaras, até o uso, inclusive, de derivados. Eu não entendo muito da questão biológica, da questão farmacêutica, mas da cloroquina, né, do quinino. Então, mesmo essa discussão também havia lá na gripe espanhola, né? As cidades e o resultado mostra o seguinte, as dados de pesquisa, as cidades que se anteciparam e tiveram essa capacidade de coordenação, elas reagiram melhor, elas saíram antes da crise, tiveram menos depois, inclusive, debacle econômico, indicadores na área de desemprego, especialmente. Então, assim, eu diria que se pelo menos as nossas autoridades, e elas deveriam ter feito isso, tivessem estudado esse fenômeno, tivesse tido a capacidade de antecipar a informação sobre a pandemia, nós poderíamos já ter saído muito melhor do pico da contaminação. O fato é que nós não fizemos isso, né? Então, eu diria assim, as grandes lições são um pouco óbvias, né? É antecipação de informação, acreditar na ciência. Quando se fala em ciência, é interessante isso. A ciência pode errar, e ela frequentemente erra, mas é a nossa melhor possibilidade. Não é porque a ciência pode errar que nós vamos agora ter um discurso contra a ciência, não é? A ciência não é infalível, mas quer dizer, um certo consenso da comunidade científica, digamos assim, é o melhor recurso ao qual nós, né, que está à nossa disposição. Então, o Brasil errou muito na condição dessa pandemia, não tenho dúvida, inclusive ao não entender, não estudar os exemplos históricos que nós tínhamos aí à disposição. Fernando, tem uma coisa acontecendo no Brasil que é uma coisa interessante, que como bom, aconteceu também nos Estados Unidos por uma força maior, né, de outros problemas acontecerem ao mesmo tempo, né? Tipo assim, já não basta isso, a gente está vivendo com isso. No Brasil, muita coisa se discute em cima disso. Eu vou largar tags aqui, tá? Fake news, liberdade de expressão, né? Eu não vou chamar de bipartidarismo, mas essa divisão, né, brasileira. O Brasil parecia que antes vivia PT versus anti-PT. Agora parece que vive Bolsonaro versus anti-Bolsonaro. Por mais que hoje, quando a gente está gravando isso, que é começo de junho de 2020, a frente ampla, ela não é ampla ainda, né? Ela é quase ampla. Ela é mais ou menos ampla. Ela não é tão ampla assim. Estou falando, obviamente, do ponto de vista político, mas assim, eu lembro de um texto teu sobre liberdade de expressão. Tipo assim, é um caldeirão brasileiro, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que tem dias que o melhor é não abrir o celular. Pegar um livro da estante e falar assim, cara, vamos me retirar do mundo. Né? Os americanos agora descobriram Machado de Assis, né? Traduziram e colocaram Brás Cubas lá, New Yorker está escrevendo maravilhas, ou seja, daqui a pouco me meter no Machado de Assis, nunca mais sair aqui, ficar 2 dias dentro dele para respirar um pouco, pegar um ar lá e vamos de novo, vamos mergulhar de novo. E eu lembro de um texto teu sobre liberdade de expressão. Aparece isso, né? Porque a gente tem no Brasil gente com faixa para fechar o STF, a gente vê no nosso programa, o Timeline, o Roberto Jefferson disse a frase que a toga não é maior que o fuzil. A gente tá vendo algumas palavras, algumas coisas estranhas assim. E aí se fala, não dá para deixar falar. E aí, não, calma, não é assim também. Também se discute isso. A pandemia inflamou isso também, essas discussões, né? Vamos abrir esse leque um pouquinho. Nós somos numa árvore, deixa eu pegar esse galho, liberdade de expressão. O que tu pensa sobre isso? Esse é um tema muito caro para mim, tu sabes, né, Potter? Eu escrevo muito sobre isso, comandei uma cátedra por vários anos dedicada à liberdade de expressão. Né? Vamos lá, o que eu posso dizer sobre isso? Primeiro, o Brasil é um país que não decidiu ainda como tratar esse assunto. Não é?
Os americanos, eu brinco sempre, os americanos são uma democracia de mais de 200 anos. Nós somos uma democracia, nessa última fase, com um pouco mais de 30 anos. Né? Então, nós temos um grande caminho ainda para percorrer. E estamos fazendo bem, digamos assim, de maneira geral, acho que muito bem. A democracia brasileira é forte, é vibrante, nossos sistemas de check and balance são bastante estruturados, bastante robustos. Né? Com toda a nossa instabilidade, com todo o nosso déficit de liderança, o Brasil tem um problema de organicidade do sistema político, de baixa, eu chamo de governabilidade. Mas vamos lá. Os Estados Unidos resolveram isso. Como é que os Estados Unidos resolveram? É um paradigma clássico da primeira emenda, que tu conheces bem. A primeira emenda basicamente é o seguinte: liberdade de expressão é plena. O que você não pode, vou usar a expressão em inglês aqui, é o call to action. Né? Você não pode... o que é punido, o que não é protegido pela primeira emenda? São aquelas expressões, ou aqueles discursos, enfim, que representam um perigo iminente, um risco iminente às instituições, às outras pessoas, ou à sociedade. Né? Então, nós tivemos no Brasil uma votação faz alguns anos atrás, aliás, sobre um gaúcho, Elvanger. Né? Todo mundo se lembra do caso Elvanger. Elvanger, eu nem sei por onde anda o Elvanger, na verdade, mas ele era um editor, autor revisionista de livros que tinham lá uma simpatia antissemita, que faziam um revisionismo do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Né? Bom, e ele pediu um habeas corpus no Supremo Tribunal, foi julgado e foi derrotado. O Supremo não concedeu um habeas corpus ao Elvanger, dizendo que esse discurso, com conotações revisionistas ou com simpatias ao nazismo, etc., não era passível, não era protegido pela Constituição brasileira. Então, seria um limite à liberdade de expressão. Na época, o ministro Marco Aurélio Mello, eu analisei, estudei um pouco esse caso, o ministro Marco Aurélio Mello foi derrotado, na época, se não me engano, foram 3 ministros que votaram contra, votaram a favor da concessão do habeas corpus, entre eles também o ministro Aires Brito, e o ministro Marco Aurélio disse o seguinte: uma coisa era o Elvanger publicar um monte de livro revisionista. Isso é um direito dele, segundo o ministro Marco Aurélio. Se quiser fazer livro revisionista, dizer que o Holocausto não foi bem assim, que o Hitler foi mal interpretado, é um direito dele. É absolutamente absurdo, na minha visão, até abjeto, né? Negar o Holocausto, um crime, enfim, inominável. Mas é um direito dele. Segundo esta interpretação da primeira emenda, que no caso foi o voto do ministro Marco Aurélio. O que ele não poderia... isso foi inclusive dito pelo ministro Marco Aurélio, né? Ele não podia ir no centro de Porto Alegre propor alguma ação antissemita, né? Propor um call to action, assim, tá certo? Essa diferença a primeira emenda faz, né? Então, isso agride muita gente não concorda com isso. Não, pare um pouquinho, como é que é assim? Então quer dizer que eu posso defender qualquer tese absurda, o que eu não posso é propor alguma ação violenta ou que crie risco, ameaça, etc. etc. Bom, este é o paradigma americano. Não estou dizendo que é o paradigma correto, não estou dizendo isso. Estou dizendo que este é o paradigma americano, de uma grande democracia. Né? Existem legislações muito restritivas na Europa. Né? O Brasil ele fica no meio do caminho. Assim, por exemplo, o Brasil derrubou a lei de imprensa em 2009, também com o voto do ministro Aires Brito, e na época o ministro Aires Brito ele praticamente defende uma filosofia, um voto brilhante, que acabou sendo majoritário, na linha da primeira emenda, dizendo, olha, não cabe ao Estado nenhuma censura prévia, a liberdade de imprensa, de expressão da imprensa e dos indivíduos é plena no Brasil e ponto final. Quem se sentir ofendido, agredido, etc., recorre, vai pedir reparação, ou no caso pedir direito de resposta, se é um órgão de imprensa, enfim, né? Ou reparação da honra, injúria, etc. A Constituição depois fez, você tem a lei antirracismo, que é de 89, e é interessante, as pessoas às vezes esquecem, a lei antirracismo, ela inclui preconceito contra a religião, preconceito por origem nacional, né, raça, e o Supremo Tribunal Federal equiparou a homofobia recentemente. Então, homofobia, racismo, preconceito contra a religião, origem nacional. Né? Mas cá entre nós, cabe muita coisa aí. Né? Agora nós estamos com um pepino, na minha opinião, muito, aliás, é um pouco curioso até, de um inquérito, processo, conduzido, se não me engano, pelo ministro Celso de Mello, contra o ministro Weintraub, da Educação, né? O popularesco ministro Weintraub,
que fez por racismo, mas racismo contra os chineses. Contra os chineses. Você vai entrar lá no inquérito, ele fez um post na internet com a turma da Mônica, tem a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, e troca o L pelo R, né? O R pelo L. Então faz a sátira dos chineses. Ele faz uma sátira dos chineses com esse negócio. Eu me lembrei assim, nós gaúchos, né? Eu sou gaúcho, quem é gaúcho e mora em São Paulo é satirizado todo dia por ser gaúcho. Piadas, geralmente com conteúdo sexual, né? Nós passamos o tempo inteiro fazendo piada de portugueses. Os portugueses fazem piada nossa. Gaúcho faz piada de argentino o tempo inteiro, né? Essa da turma da mãe, trocar o L pelo R com o chinês, quantas vezes na tua infância, na minha infância, a gente já não viu? Então, quer dizer, qual é o limite disso? Né? O humor tem que ser barrado agora não pode fazer piada mais com o L e o R do Cebolinha, imitando China. Então, isto leva, eu diria assim, o Brasil não resolveu esse negócio. Isso é um problema mal resolvido. Esse inquérito sobre fake news que está em curso, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, cai no mesmo problema. Eu li o despacho do ministro Alexandre de Moraes com muito cuidado, ele lista ali umas 30 frases, que são exemplos de discursos que ele quer combater ali, e que justificou, inclusive, ações da Polícia Federal, né? Ações lá de captura de celulares, equipamentos, etc. Ali você tem desde frases críticas, que não tem nem ódio, são críticas ao Supremo, como, por exemplo, do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, onde ele disse que o Supremo hoje é uma fonte de instabilidade, de ataques ao Estado de Direito. É uma opinião dele. Até uma opinião que eu achei muito engraçada de uma moça que diz assim, temos que ucranizar o Brasil. Nem sei se é uma moça ou um moço, eu acho que é uma senhora. Sarah Winter. Exatamente, e ela disse, temos que ucranizar o Brasil. Bom, imagina, eu imagino que ela queira dar algum recado autoritário com isso aí, tá certo? Mas cá entre nós, né, Potter? Quanta gente defendeu ditaduras no Brasil nos últimos anos? Pinochet, Fidel Castro, Hugo Chávez. Tem para a esquerda e para a direita, para todos os gostos aí de ditaduras, tá certo? Agora ela falou da Ucrânia, tem um problema. Eu sou contra qualquer ditadura de esquerda e direita, não tem problema, mas nós vamos punir agora quem defende ditaduras no Brasil? Esse argumento de que uma organização, um partido não pode defender regimes ditatoriais, né, que hoje todo mundo acha legal, foi o argumento, aliás, usado, não só argumento, lei usada para fazer, sabe o quê? Nos anos 40, 47, caçar o registro do Partido Comunista Brasileiro. Em 1947 foi caçado o registro do Partido Comunista, propôs na ilegalidade, e todos os mandatos foram cassados por um dispositivo que tinha na Constituição, na época, que dizia que um partido não podia defender, entre outras coisas, defender ideias autoritárias, totalitárias, contrárias à Constituição. Então é interessante como a gente não aprende com a história, né? A gente não aprende com a história, certo? Então, assim, por exemplo, esse outro inquérito que é sobre as passeatas, essas que querem fechar o Supremo, etc., é com base na Lei de Segurança Nacional de 1983, que foi uma lei assinada pelo ex-presidente João Batista Figueiredo, né? E essa é uma base, mas era uma lei do regime autoritário, que foi usada contra o MST, foi usada contra movimentos sociais, agora ela é usada contra movimentos, entre aspas, de direita, né? Então, nós tivemos agora um caso muito curioso, né, que a Rede, o partido da Marina Silva, há 3, 4 meses atrás, entrou com um pedido para arquivar a CPI, o inquérito das fake news, porque ele era autoritário, porque ele tinha mandado fechar, censurar a revista Cruzoé. Né, num ato de ofício, mandou censurar a revista Cruzoé, uma censura, simplesmente uma censura, porque não dizia a verdade. Então, como é que o ministro do Supremo Tribunal diz para a imprensa que não pode publicar uma matéria porque não é verdadeira? Né? Isso não faz nenhum sentido, mas foi o que aconteceu. Né? Depois foi levantada a tal da censura essa. Né? E o partido Rede entrou e disse, vamos arquivar esse inquérito, é autoritário. Bom, agora que quem é o alvo são os blogueiros de direita, a Rede entrou com um pedido para despedir o seu pedido de arquivamento, retirando o seu pedido de arquivamento. O ministro Edson Fachin disse, não, agora vai ficar. E vai ser votada nos próximos dias pelo Supremo essa decisão. O que eu quero dizer é o seguinte, com todas essas histórias que eu estou contando aqui, esse é um assunto que eu gosto muito, é um problema não resolvido no Brasil. Fake news não é crime no Brasil, agora está se tentando legislar sobre isso no Congresso, né? E eu escrevi, inclusive, um artigo essa semana aí perguntando isso. Nós queremos criminalizar o quê? É a produção industrial de fake news?
é o impulsionamento por robôs, o impulsionamento massivo, enfim, ou é simplesmente a fake news. O projeto esse que está no Congresso é muito curioso, ele delega para que agências verificadoras de fatos digam se aquilo é um fato ou não é um fato, e a rede social colocaria um carimbo assim, na sua postagem. Então imagina, o Potter ou o Schiller faz uma postagem, né, só que alguém ia reclamar das postagens, aí a gente uma precisa agência... de um Big Brother, para não dizer pra gente se... Imagina, vai uma agência, eu até brinquei que era o programa do Silvio Santos, tem os universitários, né? Os universitários vão dizer, não está correto não. Né? E aí põe um post lá, um post-it assim, né? Eletrônico, dizendo que aquilo não é correto. Então, imagina, são milhões de mensagens, milhões de posts toda semana. Então, eu acho isso, eu diria assim, o país não deve entrar neste caminho, na minha visão. Mas eu acho que é legítima a discussão sobre a indústria da fake news, a indústria da difamação, o impulsionamento massivo com os robôs. Isso tudo eu acho que precisa ser tipificado do ponto de vista criminal no Brasil. Fernando, para a gente acabar, vou repetir a pergunta, né, e vou te obrigar a ser otimista. Daqui para frente, vai. Falar algo otimista pra gente. Olha, não, eu sou um otimista, assim, a gente eu acho que está num momento difícil em que ser otimista supõe reconhecer os nossos problemas e as nossas debilidades. Tá? Então, acho que a gente pode ser otimista a partir de uma base real de análise, entendendo onde a gente errou, né, o que a gente fez, que a gente não devia ter feito, e a partir daí melhorar. Né? Mas vamos lá, eu acho que alguns dados, assim, eu acho que, de alguma maneira, muita gente está fazendo essa discussão que nós estamos fazendo aqui. Muita gente acha que passou do limite, aí falta de diálogo, muita gente acha que a radicalização se tornou histérica, improdutiva, etc, etc. Então, eu acho que isso pode ser bom para o país. Eu acho que pode haver muita gente no país que queira um novo padrão de diálogo na esfera pública, na esfera política, enfim. Esse é um ponto que eu considero. Outra questão, eu acho que muita gente está revendo seus estilos de vida. Isso que tu falou, assim, por que não vamos ler mais Machado de Assis? Por exemplo, eu retomei minhas leituras de Philip Roth, que é um dos meus autores prediletos, que eu não li há um bom tempo. Viu a série The Plot Against America? The Plot, não vi a série ainda, tenho que tá na lista aqui. Mas eu tô relendo, tô lendo algumas coisas que eu não tinha lido ainda dele, tô lendo coisas sobre ele. Mas eu só, além do meu trabalho provavelmente acadêmico e outras coisas que eu faço, obviamente. Né? Muita gente está concluindo que fazia coisas demais, coisas que não precisava fazer, que perdia muito tempo. Eu acho que a questão digital realmente entrou na vida das empresas, na vida das pessoas. Acho que o home office realmente ganhou um sentido material. Acho que a educação não será mais a mesma. Nós estamos experimentando novas formas de ensino online interessantes, que não vão substituir o ensino presencial, mas vão complementar o ensino presencial. Enfim, então eu acho que... Eu ouvi uma expressão de um CEO de uma empresa dias atrás, ele disse assim, olha, nós avançamos 5 anos em 2 meses, em termos de digitalização, de tecnologia da informação. Isso eu acho um resultado interessante, né, dessa pandemia como um todo. E acho que nós sairemos disso com uma rediscussão também sobre políticas sociais em sentido amplo, né? No sentido, quer dizer, essa questão da desigualdade na cara, no sentido das fragilidades do nosso sistema de saúde, fragilidades da educação pública. Eu acho que tem um espaço aí para o país repensar isso, tá? Eu diria mais ainda, né? E fazer isto sem romper, não de maneira populista, porque esse seria o pior resultado da crise. A gente abrir mão da austeridade, da responsabilidade fiscal, da abertura econômica, do bom funcionamento da economia, da segurança jurídica, de tudo aquilo, vamos lembrar aqui o Acemoglu, né, o Why Nations Fail, da matriz institucional que permite que uma sociedade prospere, né, sem abrir mão disso. Né, mas ter políticas sociais inteligentes. Por exemplo, eu mesmo lancei um debate, quem sou eu para lançar? Eu participei de um debate grande sobre renda básica. Eu não sei se a renda básica é uma boa alternativa e como ela deve ser pensada. Eu acho que ela pode ser atendendo alguns condicionantes, tá certo? Mas no momento da crise, o que nós fizemos? Nós criamos a toque de essa renda aí de R$600 por 3 meses, né?
Enfim, eu acho que muitas discussões nessa área de política pública, né, políticas públicas mais eficientes, né, menos burocracia estatal, menos gastos desnecessários, tanto na esfera do Estado como na vida das pessoas e na vida das empresas, eu acho que vai ser uma grande lição da crise. Eu diria, uma lição positiva da crise, não tem nenhuma dúvida. Né? Eu acho que nós vamos fazer muita reflexão e vai ter muito aprendizado a partir de tudo que a gente está vivendo. Fernando Schiller, muito bom te ouvir sempre. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento e pela tua paciência. De verdade, valeu mesmo. Eu que agradeço e parabéns pelo teu programa, tá? Valeu, grande obrigadão. abraço. Até mais, Fernando.